da tua graça. É o que eu te peço nessa manhã, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz. Bom dia, igreja. Amém. Deus é bom o tempo todo. Nós estamos aqui, graças a Deus. Hoje eu estou muito feliz de poder estar com a pastora Rosa. Mais de 20 anos que a gente não se via e hoje Deus preparou esse dia para que nós estivéssemos juntos. Abra suas Bíblias em 1 João, capítulo de número 2, verso de número 7. Nós vamos ler até o verso de número 11. Primeira João, capítulo de número 2, verso de número 7 até o 11. Que diz assim: Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também há um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou e vocês também demonstram. Pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz, e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão, e anda na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Nós estamos aqui hoje na série de 1 João, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o novo mandamento. O que o apóstolo João ele disse o que ele queria dizer quando ele disse que escrevia um novo mandamento. É interessante que João ele vai falar sobre um novo mandamento e talvez o interlocutor, e a Bíblia utiliza muito desse tipo de retórica, onde ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Ele vai perguntar, ele fala sobre um novo mandamento e talvez o interlocutor responda assim, mas qual mandamento? De qual mandamento que você está falando? Você está falando dos 10 mandamentos? Você está falando dos 613 mandamentos da lei? Ou você está falando de algum outro mandamento? E o apóstolo João ele vai falar de que mandamento que ele está falando. Ele está falando de um mandamento que era antigo, que eles tinham desde o princípio, mas, porém, também era considerado um novo mandamento. Jeremias capítulo 31, no verso de número 31, ele vai dizer um pouco a respeito do que era esse mandamento. Deus havia revelado a lei para a nação de Israel, lá no deserto ainda, no Sinai, quando Deus revela a lei para Moisés, para passar para o povo de Israel. A gente sabe que a nação de Israel nunca conseguiu cumprir a lei na sua integralidade. Eram 613 mandamentos que deveriam ser cumpridos, mandamentos morais, mandamentos cerimoniais, mandamentos civis, que a nação de Israel deveria cumprir toda aquela lei. Só que eles se tornavam incapazes de cumprir aquela lei. Ao contrário disso, eles se tornavam cada vez mais culpados por não conseguir cumprir a lei de Deus. E aí o que Jeremias vai falar? Jeremias é um profeta que foi levantado por Deus para profetizar no momento que a nação de Israel ela estava em profundo declínio espiritual. A nação de Israel já havia sido dividida, Israel e Judá. Eles já haviam sido praticamente aniquilados, capturados, e muitos deles já no final da nação de Judá. Deus levanta Jeremias para profetizar contra os pecados daquela nação e o que aconteceria durante o cativeiro babilônico. Em Jeremias capítulo 31, a gente vê a construção de Deus falando assim, que a nação de Israel seria capturada, eles seriam levados para o exílio, eles seriam subjugados durante um tempo, mas que eles retornariam e que, apesar de tudo aquilo que a nação de Israel havia feito, haveria um tempo de restauração. Em Jeremias capítulo 31, versículo 31, ele vai dizer assim: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pelas mãos e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse, como o marido ama a sua esposa, eles quebraram a aliança do Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis
em sua mente as escreverei em seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Do que Deus estava falando para Jeremias? Que chegaria um tempo em que a lei ela não seria mais algo exterior, mas ela estaria no coração do homem. Que Deus colocaria essa lei no coração do homem para que o homem aprendesse de todo o coração o que de fato era servir ao Senhor. E aí João está dizendo lá no capítulo 1, no verso 2, no versículo 7, dizendo assim que esse mandamento não era um mandamento novo, no sentido de dizer que o Antigo Testamento ele não tinha mais valor e validade. Ele era o mesmo mandamento, porém também podia ser considerado um novo mandamento. Por quê? Porque em Cristo esse mandamento foi aperfeiçoado. E aí, como nós vimos na semana passada, nas semanas anteriores, que Deus ele nos chama para viver na luz, andar como ele andou, viver como ele viveu. Não nas práticas do pecado, mas que a gente possa também viver na luz. E aí, quando a gente olha para o mandamento, a gente sabe que a lei ela foi integralmente cumprida em Cristo, foi completamente cumprida em Cristo. E ele vai falar que essa mesma mensagem, então, ela não estava invalidada, a mensagem do Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento, mas que elas deveriam ser colocadas sobre a ótica do Novo Testamento em Cristo. Ou seja, a verdade que Cristo demonstrou é a verdade que nós devemos viver, porque essa lei é quem nos mostra realmente nosso pecado. Quando nós olhamos lá para Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo ele vai falar um pouco a respeito do poder da lei sobre a vida do cristão e os efeitos do pecado. E ele fala lá em Romanos capítulo 7, logo no verso 1, deixa eu abrir aqui Romanos capítulo 7, no verso 1, ele fala assim, olha, vocês conhecem a lei e não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa viver. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que havia uma lei. E essa lei, que era a lei do Antigo Testamento, para que as pessoas vivessem, ela tinha validade enquanto a pessoa vive. O que significa? Ele vai usar o exemplo de um casamento. Ele fala assim, a mulher que ela está casada ao marido, ela está casada com o marido, ela está debaixo de uma lei e ela tem que cumprir essa lei porque ela está casada, ela está unida ao seu marido. Porém, se ela se unir a uma outra pessoa, essa pessoa comete adultério. E ele vai falar, mas quando essa pessoa morre, ela está desobrigada de cumprir os votos do matrimônio, uma vez que o marido é morto, o marido faleceu, essa pessoa está desobrigada a cumprir os votos do casamento. Então ele vai falar no versículo 3, portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. O que ele está dizendo? Ele está falando que havia uma lei. Essa lei era a lei do Antigo Testamento, que ela tinha validade por um tempo. Uma vez que Cristo, que é o novo mandamento, que é a nova aliança, que é a nova lei, ele morreu na cruz do Calvário, a antiga aliança, ela já não tem mais valor, no sentido de dizer que nós estamos debaixo do poder da lei ou do poder da antiga aliança. Mas, ela fala assim como vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo, agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Ou seja, o que ele está dizendo? Que enquanto a humanidade ela vivia debaixo do poder da lei, ela era incapaz de cumprir a lei e, por conseguinte, também era incapaz de ter os benefícios da lei. Porque uma vez que Deus havia feito uma promessa para a nação de Israel, que se a nação de Israel cumprisse rigorosamente os requisitos da lei, eles seriam abençoados. Deuteronômio capítulo 8 vai dizer isso. Olha, se vocês forem fiéis à minha lei, olha o que Deus está dizendo. Se vocês forem fiéis à minha lei, muitas coisas boas vão acontecer na vida de vocês. Ele vai falar lá em Deuteronômio capítulo 8. Vocês serão prósperos, vocês serão frutíferos, os inimigos fugirão de vocês, vocês terão muitas terras, vocês terão grandes colheitas, vocês serão abençoados, nenhum inimigo vai poder resistir ao poder de vocês. E aí ele vai falar todos os benefícios de se cumprir a lei de Deus, de se cumprir a aliança de Deus. Porém, uma vez que aquela nação ela fosse incapaz de cumprir aquela lei, Deus também diz que, ao invés de bênçãos, eles acumulariam para si uma série de maldições por descumprir a aliança de Deus. E nós sabemos que desde Adão
até Cristo, nenhum homem foi capaz de cumprir a lei de Deus integralmente. Tanto é que a palavra vai dizer assim que não há um justo sequer, ninguém faça o bem que nunca peque. Não há um único ser vivente na terra, antes de Cristo, que tenha sido capaz de cumprir a lei. Nós vemos vários homens na Bíblia, aos quais a palavra de Deus vai dizer que fazem parte da galeria dos heróis da fé, que foram grandes homens, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, e muitos outros, Samuel, e muitos outros homens que foram considerados homens de Deus, nenhum desses sem pecado. A Bíblia diz assim, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todos eles foram incapazes de alcançar as bênçãos da promessa que Deus havia feito através da lei. Porém, quando Cristo morre, Cristo não só morre, mas ele garante o cumprimento integral da lei e nos dá acesso a todos os benefícios da lei. Que é como se nós tivéssemos cumprido a lei. Em quem? Em Cristo. Só que, apesar de nós não estarmos mais debaixo do jugo da lei, a lei ainda precisa ser cumprida, não como uma forma de recompensa para que nós sejamos abençoados, mas porque nós fomos abençoados. E aí o apóstolo vai dizer lá em Romanos 7, que antes a lei... o pecado, ele nos dominava e nos controlava. O pecado, ele tinha domínio sobre a mim e sobre a sua vida. Mas quando Cristo se revela na vida do cristão, acontece algo sobrenatural. O pecado, ele perde o domínio sobre a vida do cristão. O pecado já não mais domina o cristão. Eu vou contar um pouco de algumas experiências que eu tive na minha vida. Eu conheci a Cristo com mais ou menos uns 15, 16 anos de idade. E a primeira vez que eu vi a pastora Rosa, vou tentar dar uma contextualizada com o que Deus está falando na palavra, era um evento que teve no colégio onde eu estudava, que era o aniversário da igreja Monte das Oliveiras, lá da cidade de Tiradentes. A pastora Rosa foi pregar lá. E naquele dia, Deus usou a pastora Rosa para falar comigo e falou a respeito do meu ministério. E ela falou que Deus tinha um chamado sacerdotal comigo. Eu não sabia nem o que era sacerdote. Eu saí dali perguntando para um monte de gente o que era sacerdote. Porque eu não sabia o que era um sacerdote. O que era. E as pessoas me explicavam, mas não do ponto de vista do que era. Se era ser um pastor, um missionário, um presbítero, alguém que fosse chamado para pregar o evangelho. Mas ali, Deus já estava falando comigo logo no início da minha caminhada cristã. Foi a primeira pessoa que Deus usou para falar comigo, foi a pastora Rosa. E aquela mensagem nunca saiu do meu coração. Porém, o pecado, ele tinha domínio sobre a minha vida, porque eu ainda não havia me convertido genuinamente. Deus ainda não havia mudado. A lei de Deus, ela estava exterior à minha vida e não dentro da minha vida. E durante muito tempo da minha vida, o pecado era uma constante. Eu lutava contra o pecado, mas eu era incapaz de vencer o pecado. Eu era incapaz de vencer o pecado. O pecado, ele me dominava, ele me escravizava, ele me colocava numa situação de jugo e eu não conseguia vencer o meu pecado. Até que chegou um ponto da minha vida em que Deus falou comigo que tinha uma obra na minha vida e estava requerendo de mim santidade. A partir daquele momento, Deus começou a trabalhar na minha vida e não era mais algo exterior, mas algo interior. Eu já não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia. Eu já não conseguia mais agir como eu agia, praticar as coisas que eu praticava. Porque Deus havia falado ao meu coração e eu sentia isso internamente. Interiormente, era essa lei que Deus havia produzido na minha vida. Que Jeremias 31 está dizendo, a lei ela não está mais exterior, mas agora eu porei a minha lei no seu coração. Quando a lei de Deus entra no nosso coração, a gente começa a fazer a vontade de Deus, não para ser aceito, não para que Deus se torne favorável a nós, porque isso só é possível através de Cristo. Foi Cristo quem nos tornou favoráveis a Deus. Não foi o nosso sacrifício, não é a nossa santidade que nos torna favoráveis a Deus, mas o próprio Cristo nos tornou favoráveis a Deus. 1 João vai falar sobre isso. E aí naquele ponto eu entendi exatamente o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Ele falou assim, olha, vocês foram libertos da lei, pois morremos para ele e já não estamos mais presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Ou seja, não era mais a lei que dizia que eu não podia fazer aquilo, mas era o próprio Espírito agindo no meu coração.
que fazia com que eu tivesse uma mudança de mente, uma mudança de disposição. A lei, ela vai revelar o nosso pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que a lei de Deus expõe o nosso pecado. Qual que é a moda, a nova moda atual? Alguém sabe qual que é a nova moda das redes sociais atual? Qual que é? Morango. Não é o morango do amor? É isso? É o morango do amor? A pergunta é o seguinte: como que alguém pode querer muito uma coisa que ela nem sabia que existia? Ninguém nem sabia que esse negócio existia, de repente todo mundo quer. Todo mundo, de uma hora para outra, resolveu que precisa provar o morango do amor. E aí, quando você entra nas redes sociais, você vê pessoas falando assim que é muito bom, e outras pessoas falando que não é nada daquilo que as pessoas estão falando, que é um doce superestimado. Não é isso? E aí a gente que não comeu, que está de fora, que não sabe como é, a gente fala assim, eu preciso provar. Não é? A gente não pensa isso? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o pecado, a lei, ela revela o pecado. E ele vai falar assim, olha, na verdade foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar errado se a lei não me dissesse. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, que ele só descobriu o pecado porque a lei diz que aquilo é pecado. Imagina você que um dia entrou na rede social e está todo mundo falando do tal morango do amor. Todo mundo falando do morango do amor. E você não provou, algumas pessoas provaram e falaram que é muito bom, outras pessoas provaram e falaram que não é nada daquilo. Teve gente que já quebrou até o dente, foi parar no dentista porque quebrou o dente comendo morango do amor, e você está ali de fora. E alguém chega para você e fala assim, olha, é proibido comer morango do amor. Comer morango do amor é pecado. Isso aumentaria a sua vontade de comer ou diminuiria a sua vontade de comer? Aumentaria. Esse é o grande problema. Que quando alguém fala pra gente que uma coisa não deve ser feita, a gente tem mais vontade de fazer. E aí eu me lembro da situação de Agostinho que ele conta no seu livro, Confissões, em que ele fala que um dia, ele, ainda adolescente, ele se reúne com outros jovens, e eles vão ali, eles começam ali a fazer algumas pequenas maldades, coisa de jovem. E ele olha para um terreno e ele vê uma pereira. Ele vê um pé de pera. E ele sente desejo de comer aquela pera. E ele e mais alguns amigos, eles invadem aquela propriedade, roubam algumas peras, saem correndo, e eles vão lá e eles provam aquela pera. E ele fala que a satisfação dele era maior no desejo pela pera, maior em fazer aquilo que era errado, era o proibido, do que o gosto da pera. Porque depois que eles pegaram aquele monte de pera, ter provado algumas, eles jogaram elas aos porcos. Ou seja, ele percebe que o prazer dele não está na pera, mas está em fazer aquilo que é errado, em transgredir, em agir contra aquilo que é certo. E nós, como humanos, como homens, como pecadores que somos, a nossa satisfação está em transgredir aquilo que é a lei de Deus. Até que o próprio Deus, Ele coloque a sua lei no nosso coração, e aí a gente entenda que a nossa satisfação, muitas vezes, ela não está naquilo que é o objeto do nosso desejo, mas pura e simplesmente no fato de não poder fazê-lo. É isso que nos move. E aí o apóstolo está dizendo, então quer dizer que a lei é algo ruim, já que ela revelou o pecado que há em mim? Ele fala, não, a lei é boa, mas o pecado que está em mim, esse tipo de cobiça, é o que é mal. Ele fala assim, o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de cobiça. Se não houvesse a lei, o pecado não teria esse poder. Se aquele pé de pera estivesse ali, o pecado não teria esse poder. Qual que é uma coisa que acontece com todo mundo que chega em casa? As pessoas chegam lá em casa e falam assim, nossa, meu sonho é ter uma piscina. Não é. Eu garanto para vocês que não é. A pessoa que ela tem aquilo, a pessoa fala assim, nossa, eu tenho muita vontade de ter um videogame. Não tem. Você tem desejo daquilo que você não tem. Na maioria das vezes é isso. É por isso que o homem ele não se satisfaz
com a sua própria esposa. É por isso que o homem, ele não se satisfaz com o seu trabalho, com o seu carro, com a sua casa. A gente está todo mundo aqui falando, nossa, eu queria ir para Fortaleza. E a pastora, eu queria vir para São Paulo. Porque é isso, a gente quer aquilo que a gente não tem. E é isso que, e quando alguém fala, você não pode ter isso, aí que a nossa vontade aumenta, que o nosso desejo aumenta. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, houve um tempo que eu vivia sem mandamento e o pecado ganhou vida. E eu morri. Assim descobri os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. Porque quando o pecado é revelado nele, o desejo pelo pecado aumenta ainda mais. Aí ele vai falar que o pecado se aproveita desse momento de gerar um desejo exacerbado sobre algo que não deveria ter domínio sobre nós. E ele fala assim que, aí ele vai falar sobre o pecado, e ele vai dizer assim, quer dizer que então o problema está na lei. Se não tivesse lei, não tinha pecado. Não é verdade? Se não tivesse lei, não tinha pecado. Não tivesse um mandamento dizendo, não mentirás, mentir não seria pecado. Então o problema está na lei. O problema não está no pecado, o problema está na lei. Só que o apóstolo Paulo está dizendo assim, não. O problema não é a lei, porque a lei é espiritual. O problema está em mim, pois sou humano escravo do pecado. O problema não é a lei, não é dizer que você não pode fazer. O problema é a nossa natureza. Aí ele vai falar que não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. E aí vem aquela célebre frase, né, que é muito famosa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo e não consigo. Aí o que ele vai dizer? Quer dizer que então que isso é uma desculpa para que a gente possa pecar? Ou seja, eu não consigo fazer o que é certo, o pecado me domina, isso é uma desculpa? Ele vai dizer que não. Porque agora nós temos uma vida no Espírito. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito, ela dá vida e ela nos libertou da escravidão do pecado. E a gente sempre vai falar aqui, a gente cita uma frase do Spurgeon que ele diz que a ovelha, ela pode até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Uma coisa que eu sempre falo, e já falei aqui na igreja várias vezes, é que Deus nunca me deixou pecar em paz. Nunca. Nunca me deixou pecar em paz. Quando eu estava em pecado, Deus levantava alguém para me fazer voltar à consciência. Porque é isso que Deus faz. A palavra do Senhor diz assim, que aquele que Ele chama, Ele capacita. A palavra diz que a árvore que está enxertada na videira, o ramo que está enxertado na videira e dá fruto, Deus ele vai limpar para que ela dê cada vez mais frutos. E aí ele vai dizer, olha, no versículo 8 de 1 João capítulo 2, este também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou e vocês a demonstraram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Ou seja, o que ele está falando? Que quando essa lei está incutida no nosso coração, quando o Espírito Santo de Deus toca na nossa vida, a ponto da gente reconhecer a nossa pecaminosidade, reconhecer as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, Deus então começa a tratar na nossa vida. Gálatas vai dizer assim, que quando o apóstolo Paulo ele ora a Deus sobre uma situação que ele precisava que fosse mudada na vida dele, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que Deus fala para ele assim, Paulo, o meu poder ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Há momentos na nossa vida espiritual que a gente está bem, que a gente parece que está andando nas asas do Espírito, está tudo bem, está tudo de acordo, a gente está no auge da santidade, da santificação, e de repente vem um pecado e nos derruba, e faz a gente ser pior do que nada, faz a gente se sentir pior do que nada. A gente tem vergonha de olhar para as pessoas, a gente tem vergonha de orar, a gente tem vergonha de vir para a igreja, a gente tem vergonha, e aí o que acontece? Se a gente não confessa o nosso pecado, se a gente não abandona o nosso pecado, é dali para a morte espiritual. Mas uma vez que a gente entende que é ali que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. É quando nós estamos fracos, quando nós estamos caídos, quando nós estamos prostrados, que nós pedimos a graça e a misericórdia de Deus, é que Ele novamente nos levanta. E aí ele vai falar assim, que quando esse novo mandamento, que é o mandamento da lei escrita no nosso coração,
se revela a nós, a escuridão ela vai se dissipando e a verdadeira luz já brilha. E ele vai falar assim, então, se alguém afirma, estou na luz, ou seja, todos aqueles que foram chamados pelo poder do Evangelho, creem em Cristo como seu único e pessoal Salvador, entendem que foram justificados por Deus, que não há acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os justifica, que já foram perdoados por Cristo e não há mais nenhuma condenação sobre a mim e sobre a sua vida. Que se você diz que anda na luz, aí ele vai dizer assim, mas você odeia o seu irmão, você não está na luz. Ou seja, há uma progressão. Ninguém, a Bíblia diz assim, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que se revelou. E Cristo que se revelou, e muitas pessoas viram a Cristo, testemunharam e deram a vida por Ele, disse assim que, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu acredito que aqui ninguém viu Jesus. Ainda. Eu não estou falando do Jesus da televisão, da série The Chosen. Estou falando Cristo, Deus encarnado, vivo e ressurreto. Aquele que morreu na cruz do Calvário para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Esse nenhum de nós viu. Mas ele diz assim que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E ele vai dizer assim, o mundo conhecereis que sois meus discípulos, quando amarem uns aos outros. Não é quando derem sopa. Não é quando visitarem os enfermos. Não é quando estiverem presos. Não é quando você faz alguma coisa em prol de outra pessoa. Tudo isso, a Bíblia diz que quando a gente faz, a gente está fazendo para Cristo. Estive preso, foste me ver. Estive nu e me vestis. Tive fome e me deste comer. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente está fazendo a Cristo. Só que o testemunho do mundo, ele vem na comunhão dos irmãos, quando amardes uns aos outros. Que reconhecereis que sois meus discípulos. Olha o que ele está dizendo. Se você que afirma está na luz, se alguém afirma que estou na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. A nossa missão é amar. A nossa missão é amar como Cristo amou, é um amor sacrificial. Nós não somos conhecidos quando fazemos a obra de Deus. Não somos o cristão, Cristo não é conhecido quando Felipe prega. Mas é quando Felipe, mesmo com motivos para odiar, ele escolhe amar. Isso é evangelho. Isso é evangelho. O evangelho não é quando a gente usa do nosso direito de ficar com raiva, de odiar, de sentir mágoa. Tudo isso são coisas que o verdadeiro cristão, o genuíno cristão, ele abre mão desse sentimento, desse peso, para que Cristo seja glorificado. Aí sim, nós somos reconhecidos como alguém que está na luz. Não é quando a gente está fazendo obra na rua, está visitando pessoas na cadeia, não é quando a gente está no hospital, não é quando a gente está pregando, não é quando a gente está evangelizando, é quando a gente ama os nossos irmãos. Ama, muitas vezes, pessoas que a gente prefere odiar. E amor, a gente já falou sobre isso aqui em outras ocasiões, não é sentimento. Amor é atitude. A atitude de amar. A atitude de você fazer alguma coisa em prol da outra pessoa, mesmo quando aquela pessoa aparentemente não merece aquilo. Mesmo quando, aparentemente, aquela pessoa que deveria ser alvo do nosso ódio, deve ser alvo do nosso amor. Orar pela pessoa, perdoar a pessoa, e o perdão independe da pessoa te pedir perdão ou não. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu perdoo se ela vir me pedir perdão. Não, perdão ele tem que anteceder o arrependimento da outra pessoa, não é condicional. Eu não preciso esperar a outra pessoa se arrepender para que eu a perdoe. Talvez ela nunca se arrependa. E mesmo se ela não se arrepender, isso não me dá o direito de não perdoá-la. E Jesus ele fala sobre isso na parábola do credor incompassivo, quando ele diz que havia um homem que devia muito, e a dívida dele era impossível de pagar, e a dívida dele foi perdoada.
mas alguém que devia pouco para ele, devia muito, mas era muito menor do que a dívida que ele tinha, não perdoou, ele diz assim, olha, da mesma forma que você não perdoou, você também não será perdoado. O perdão de Deus é condicional ao nosso perdão. Se a gente não consegue perdoar, se a gente não libera perdão, se a gente não ama, a gente pode ser também surpreendido por não receber o perdão de Deus. Já pensou? Sabe o quão sério isso é? Quão perigoso isso é? Ele sai ali daquela... Ele tem a dívida dele perdoada e ele vai, ele encontra alguém que devia a ele, ele cobra veementemente, cobra violentamente, manda prender o cara. Aí o servo fala assim, você não foi o que acabou de ser perdoado? Uma dívida impagável. A nossa dívida com Deus é impagável. É impagável, é impagável. O único que poderia pagar o preço das nossas transgressões foi Cristo. E Ele pagou o preço das nossas transgressões. Para que eu e você tivéssemos liberdade em Cristo. Para que eu e você fôssemos aceitáveis diante de Deus pelo sacrifício de Cristo. E o preço que nós temos que pagar, perto do preço que Cristo pagou, é pequenininho, é quase nada. Quase nada. Olha, quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Nós precisamos viver aquilo que Cristo diz que a gente precisa viver. E o perdão para o cristão não é condicional. O perdão para o cristão é uma obrigação. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz, perdoai uns aos outros, assim como eu os perdoei. Perdoem. E ele fala assim, mas quem odeia o seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão e não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Então, a gente acha que a gente está na luz, quando faz tudo certo. Nós não vivemos na prática do pecado, nós não mentimos, não saímos enganando ninguém, não traímos a nossa esposa, marido, companheiro, não enganamos, não defraudamos, mas tem aquela magoazinha no coração, que a gente fica esperando aquela pessoa vir pedir perdão. Porque foi ela que errou. Como que eu posso perdoar uma pessoa que não me pediu perdão? Só que o perdão antecede o pedido de perdão. E mesmo que o perdão não venha, o pedido de perdão, o perdão já aconteceu. Um dia eu estava pensando a respeito da vida de uma pessoa. Eu falei, será que essa pessoa é um verdadeiro cristão? Será que Deus realmente tem algo na vida dessa pessoa? Será que essa pessoa foi chamada por Cristo para a salvação, para o Evangelho? E eu estava com aquela dúvida no meu coração. E um dia essa pessoa chegou e falou que perdoava uma pessoa que tinha feito mal para ele, alguma coisa, mas essa pessoa não tinha pedido perdão para ele. Ele decidiu perdoar, sem que essa pessoa tivesse se disposto a ir lá e pedir perdão para ele. E naquele dia eu entendi que essa era a maior demonstração de que alguém havia sido verdadeiramente alcançada pelo poder do Evangelho. E aí, essa palavra que nós estamos falando aqui hoje, ganhou luz, ganhou vida, que é, se alguém afirma estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Ou seja, aquela pessoa demonstrou que era uma pessoa que estava na luz. O perdão não é condicional. O perdão não é opcional. O perdão independe da outra pessoa. Isso é perdão. A gente precisa perdoar nas nossas relações conjugais. A gente precisa perdoar nas nossas relações comerciais, na igreja, na família, nos amigos. Amar quem a gente gosta é fácil. Nossa, eu amo meu filho e minha filha. E a minha esposa. E talvez há pouquíssimas coisas no mundo que eles fizessem que me fariam ficar com ódio deles. Mas tem gente que, por mínima coisa, talvez eu não quisesse mais nem olhar para a cara dessa pessoa. Cristo é glorificado quando eu amo a minha família?
ou quando eu amo aquela pessoa que eu acho que não merece o meu amor. Então, ele vai dizer que uma vez que a lei está dentro do nosso coração, conforme diz Jeremias capítulo 31, verso de número 31, em que está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão e tirei da terra do Egito. Embora os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança do Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Diz o Senhor, porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é a lei de Deus para as nossas vidas. Que o amor de Deus seja nos nossos corações e que nós possamos perdoar assim como fomos perdoados. A Bíblia diz assim que quem mais foi perdoado, mais tem obrigação de perdoar. Olhe para a sua vida, o tanto de pecado que você cometeu, e hoje você pode ser chamado filho de Deus. E pense na ofensa que a pessoa te fez, e veja se a salvação da sua alma, ela é mais importante do que a salvação da alma dessa pessoa. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era alguém que era perseguidor da igreja. Era alguém que havia consentido na morte de muitos irmãos, inclusive de Estevão. E agora a igreja tinha que olhar para Paulo e chamar Paulo de irmão. Amar Paulo, proteger Paulo, cuidar de Paulo. É isso que o evangelho faz. Ele torna aquele que era inimigo, irmão. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Imagina você olhar para uma pessoa que você acha que aquela pessoa não merece nem o seu perdão, quanto mais a salvação de Deus. E você saber que ela deve ser o alvo da sua oração. E que, apesar de todas as coisas, ela ainda pode ser chamada de irmão. E deve ser chamada de irmão. É nisso que Cristo será glorificado. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Então essa é a lei de Deus no nosso coração. Amém? Essa é a palavra que Deus nos deu na manhã de hoje. Peço que Deus venha falar mais aos vossos corações. Pedir para a pastora Meire orar por nós. Pastor Lúcio, orar por nós. Amém? E as palmas louvam o Senhor Jesus.